Ok, começando agora então oficialmente a gravação. Sejam muito bem-vindas e podem fechar seus olhos para que a gente mergulhe nessa imersão agora, nessa meditação propiciada pela experiência que virá. Fechem seus olhos, respira profundamente e se entregue. When love comes suddenly and taps on your window, run and let it in. But first, shut the door of your reason, even the smallest hint. Jesus' love away, like smoke that drowns the freshness of the morning breeze. To reason, love can only say this way is part you can't pass through, but to the lover it offers 100 blessings before the mind decides to take a step. Love has reached the seventh heaven. Love has climbed the holy mountain. Love has reached the seventh heaven. Love has climbed the holy mountain. I must stop this talk now and let love speak from its nest of silence. Mantenham seus olhos fechados. Gratidão, Criador, pela oportunidade de estarmos aqui, por essas conexões que se revelam aqui hoje, que ancoram a busca pelo amor, pela luz, pelas infinitas possibilidades de viver uma vida com propósito, alinhada e a serviço do bem maior. Gratidão por esse momento. Gratidão pela completude nesse instante. Arro, arro. Ok, gentilmente no seu tempo, eu te convido a abrir seus olhos.
Ok, tudo bem? Como estamos? Como chegamos aqui nesse dia 27 de novembro de 2025? Daqui a 2 dias, 3 dias, vão completar 10 anos que eu fiz a minha primeira formação no DNA básico. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2015. No final daquele ano, eu não tinha ideia de tudo que aconteceria na minha vida dali para frente. Eu sou atriz desde os 12 anos de idade. Na minha trajetória, eu me desviei pelo caminho do jornalismo, fiz a faculdade, atuei na área, fiz mestrado em estudos de cultura contemporânea, até que então eu me dei permissão para poder me reconectar com a arte dentro de mim. E foi aí que eu vim para o Rio de Janeiro, há quase 15 anos atrás, em 2012, tendo absolutamente nada de garantia. Eu sou essa pessoa que se joga no abismo. A mesma decisão que me fez ancorar essa turma a menos de uma semana do início dela, porque eu entendi que eu estava a serviço, eu seria canal para quem quisesse ter a oportunidade de viver essa transformação ainda esse ano. Porque ter feito a formação no final de 2015 e não no início de 2016 já fez toda a diferença na minha vida. Então, a decisão que muda tudo, sim, passa pela escolha de fazer um DNA básico, mas eu não senti de chamar essa vivência de hoje, essa introdução de hoje, como a decisão que muda tudo só por causa da decisão de fazer o DNA básico. Eu vou compartilhar com vocês algumas histórias aqui hoje. Eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é o Theta Healing em termos técnicos, e daí a gente vai juntas compreender e sentir qual é a decisão que muda tudo. Pois bem, essa é a minha história. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu tinha mais ou menos 2015, foi quando eu fiz o curso, né? Então eu cheguei aqui em 2012, tinha mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos de Rio de Janeiro, quando eu fiz o primeiro curso. Só que um pouco antes disso, eu iniciei o que eu chamo de jornada consciente do autoconhecimento. Porque quando eu cheguei aqui, eu estava então aonde eu queria estar, me propondo a fazer aquilo que a vida inteira eu achei que eu tinha que fazer. E aí eu brinco que que eu faço agora? Eu vou lá na Rede Globo, bato na porta e falo knock, knock, knock. Eu sou atriz, cheguei, podem me contratar? Não é bem assim que acontece na prática, né? Então, foi um convite muito grande para eu olhar para dentro. E aí eu comecei todo um processo, conheci técnicas de meditação e estava ali naquele processo muito de autoconhecimento sem qualquer pretensão terapêutica, sem qualquer atividade que não fosse focar ali, ó, na minha carreira artística. Até que fazendo coaching para minha atriz, eu tive uma crise alérgica, uma crise que inchou o meu olho de um lado, depois inchou do outro, e aí eu tive que ir na sessão com aquele olho de peixe morto. Não sei se alguém aqui já teve essa sensação de que o olho desincha e fica aquela coisa assim, parecendo um sapo. E, e fui, e ali como atriz, queria estar muito bem, estava numa fase ainda de vamos agradecer. Então, de tanto agradecer, vira quase uma positividade tóxica, porque não tinha um equilíbrio. Então, como que eu posso dizer que eu tô mal se eu tô aqui, né? E aí cheguei lá, não, tá tudo bem. E a pessoa que era coach também, terapeuta, e eu não sabia que ela era terapeuta Teta Healer, insistiu: o que que tá acontecendo? Eu, não, é uma alergia. E ela, você não quer olhar para isso? Eu falei assim, como assim?
Ela, vamos fazer uma sessão de, tá bom? Aonde que começou? Não, não, isso é genético. Eu nasci de pai alérgico, minha avó é alérgica. Não, mas não é disso que eu tô falando. Até que fizemos a sessão. E a gente morava naquela época num lugar em Copacabana, a gente não tinha garagem, então o carro ficava exposto ao tempo e tava com algum problema no carro, então entrava a água da chuva dentro do carro, aí vinha o sol, secava, aquilo ficava esturricado, aí entrava mais água quando chovia de novo. E pois bem, o carro era um lugar onde eu praticamente só entrava às quartas-feiras para vir dar aula de Copacabana na Barra da Tijuca. E aí, toda vez que eu entrava no carro na quarta-feira, eu começava a espirrar. Então, eu gastava uma hora vindo de lá para cá e espirrando, espirrando, espirrando. Aí eu chegava, entregava a aula, voltava com aquela fungação, aquela coisa, chegava em casa, esperava anoitecer, entardecer, né? Porque isso era de manhã, entardecer para eu tomar o antialérgico, que naquela época só tinha mata-leão. E aí eu tomava, e aí eu dormia, e aí no dia seguinte eu recomeçava com níveis mais controlados de qualquer tipo de alergia. Então, assim, eu convivia com isso e fiz aquela sessão. Aí eu perguntei, e agora? E aí a terapeuta falou: agora vamos ver o que acontece. Como assim, vamos ver o que acontece? Mas tá bom, né? Fui para casa. Era uma segunda-feira. Na quarta-feira, eu falei, bom, agora eu vou ter a prova dos 9. E aí eu entrei no carro e fiquei observando. Não aconteceu nada, o nariz não coçou, não espirrei. Vambora. Cheguei na Barra, não tinha tido crise alérgica. Voltei para casa sem crise alérgica. Durante mais de 6 meses, eu não voltei a ter nenhuma crise alérgica. Aquilo foi tão descomunal para mim, porque eu nunca tinha vivido uma experiência de ficar tanto tempo sem ter nenhuma crise alérgica. E eu faço questão de dizer que eventualmente eu tive crises alérgicas depois disso, até porque a ideia não é colocar o teta nesse lugar de magia, é a gente compreender que ele é uma ferramenta que está a serviço do nosso dia a dia. E quando eu tive uma primeira crise alérgica, depois daquela, eu já tinha feito o curso, porque aí foi justamente no final de 2015. E aí, num primeiro momento, eu entrei ali num surto. Eu falei assim: ai meu Deus, que criança que eu tenho que tirar. Por quê? Porque eu não estava indo na profundidade da compreensão do que é olhar para dentro. Pois bem, eu fiz aquela sessão, deu tudo tão certo que em time que tá ganhando, a gente não mexe, deixa quieto do jeito que tá. Não fui nem atrás saber direito qual era o nome daquilo. Quando foi em novembro, no feriado do dia 15 de novembro ou do dia 20, não lembro direito, acho que foi do dia 20. A minha sogra, que estudava compultura na época, me perguntou o que que era aquilo que eu tinha feito que tinha resolvido a alergia. Aí eu fui pesquisar qual era o nome para poder falar para ela e coloquei no Google. Acho que é um tal de Teta Healing. Quando eu coloquei no Google, eu recebi lá uma notificação, uma publicidade de que haveria um curso de DNA básico naquele fim de semana seguinte. E aí eu olhei aquilo e falei assim, o quê? Não, tem pegadinha aqui. Como assim? Em 3 dias eu vou fazer um curso que eu sei fazer o que fizeram em mim, que tirou a alergia que tinha dentro de mim? Eu vou lá nem que seja para ver qual é. Só que o nem que seja para ver qual é, não é tipo assim, ah, tá sobrando dinheiro, então tanto faz eu investir aqui esse valor à vista da minha reserva guardada para as emergências, né? A minha reserva guardada para as emergências era um dinheiro que eu tinha ganho numa ação contra o Banco do Brasil que totalizava R$ 4.000. R$ 4.000 que assim, eu não mexia para nada. Porque por muitas vezes eu literalmente contava moedas para pagar o aluguel, mas aqueles R$ 4.000 a gente deixava lá salvo para qualquer emergência, né?
Eu não pensei duas vezes. Fui lá e peguei quase metade do dinheiro e paguei à vista o curso e falei, vamos lá, quero ver qual é. E não era para ser terapeuta, para ganhar dinheiro com isso. Era porque eu queria saber o que tinha acontecido comigo. Era porque eu queria ter a oportunidade de levar isso para as minhas famílias, já que era genético e tinha um monte de gente na família que passava pelo mesmo problema que eu. E eu nem sequer imaginava até então que poderia servir para inúmeras outras coisas, independente de uma crise alérgica. E fui lá e fiz esse curso. E durante esse fim de semana, eu posso garantir para vocês que a minha vida mudou. E mudou de tal forma que de lá para cá, desses 10 anos, eu diria, eu estava fazendo essa reflexão hoje, quanta coisa mudou nesses 10 anos e preparando um exercício que eu quero fazer com vocês daqui a pouco, eu diria para vocês que qualquer coisa de muito maravilhosa que aconteceu na minha vida de 10 anos para cá foi atravessada pelo fato de eu ter feito esse curso de DNA básico lá atrás. É como se fosse uma. É como se fosse, não. É uma intervenção divina que atravessou praticamente tudo mais que aconteceu na minha vida desde então. Mas essa é a minha história. E ninguém tá aqui para poder viver a história da Thaís. Ou a história da Vaiana, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Vaiana tinha 4 filhos, estava recém-divorciada, não sei se do segundo ou terceiro casamento, acho que era do terceiro já. E recebeu um diagnóstico de câncer, um diagnóstico terminal de câncer. E as pessoas perguntam, mas Thaís, era verdade mesmo? Porque a Vaiana está viva até hoje. E o Teta surgiu justamente quando ela considerou que a diferença entre ela curar o câncer ou a cunhada dela curar uma dor de estômago era a mesma coisa, exceto pelo que cada uma das duas acreditava sobre aquilo. Então, as pessoas perguntam, mas Thaís, você acredita que a Vaiana tinha câncer e que ela se curou e que nunca mais voltou? E aí eu digo com todo o meu coração, não compete a mim acreditar ou não. Eu não faço Teta Healing, eu não virei inclusive instrutora de Teta Healing por causa da história da Vaiana. Eu fiz tudo isso por causa do que transformou na minha vida. E por causa do que eu vi, ninguém me contou. Eu vi transformar na vida das pessoas que se conectaram com essa técnica. Então, hoje, eu vou muito além do Theta Healing. Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu postei essa semana falando. Hoje, o Theta Healing, ele é algo que me fez encontrar a minha assinatura energética. Hoje, quando eu atendo, hoje, quando eu ensino, hoje, quando eu faço os meus processos autorais, às vezes tem Teta Healing, às vezes não tem. A minha sessão, se alguém pedir, eu faço uma sessão exclusiva de Teta Healing, mas normalmente ela não tem. Mas então, por que que eu continuo dando aula de Teta Healing? Porque foi caminho. Foi caminho para que tudo mais pudesse se revelar para mim. É uma das técnicas mais completas que eu conheço. Hoje, eu eu sei de muitas outras técnicas, porque depois que eu me tornei terapeuta de fato, eu acabei me interessando por outras, fazendo algumas formações, e eu tenho total convicção em dizer que o Theta Healing é uma das técnicas integrativas mais completas que existem. E quem chega até mim, às vezes, sem ter conhecido o Theta Healing em primeiro lugar, fala a mesma coisa. Então, eu acredito na Havaiana porque eu já estive na presença dela algumas vezes e, e a energia que ela emana é uma coisa indescritível. Então, não faria sentido para mim que essa mulher, desta nobreza, desta generosidade, desta amorosidade, compartilharia algo diferente daquilo que de fato aconteceu com ela. Mas, independente da história da Havaiana, ninguém me contou a minha história. Eu experimentei.
Eu testemunhei o que aconteceu na vida de muitas pessoas desde que o Teta Healing entrou na minha vida e através da minha vida na vida de tantas outras pessoas. Então, o Theta Healing é essa ferramenta. Eu não sei quem teve a oportunidade de acompanhar a live de ontem, onde eu falei sobre o subconsciente que rege você. A gente tem consciência de 8 a 12% de tudo que passa no nosso pensamento, de tudo que a gente vive. A grande maior parte de tudo que é registrado nas nossas células e na nossa energia, que chega aí a 88 a 92% de informações, tudo isso está, na verdade, no nosso subconsciente e fica oculto a maior parte do tempo. Não significa que não possa ser acessado, mas a maior parte de nós, seres humanos, não tem recurso para acessar essas informações. E aí acaba vivendo refém de medos, de dores, de traumas, de interpretações muitas vezes equivocadas que registraram a forma que essa pessoa enxerga o mundo, a forma que essa pessoa acredita no mundo ao seu redor. Então, o Theta Healing é uma ferramenta. É a única? Não, pelo contrário, existem outras, mas é uma ferramenta extremamente simples e objetiva que faz com que a gente aprenda a encontrar as informações que estão guardadas dentro do nosso subconsciente. E como que a Vaiana organizou essa metodologia, partindo de algumas premissas. E duas premissas fundamentais são: a primeira, nós somos criadores, sim, mas muito mais do que isso, co-criadores. Por quê? Quem tudo cria é o Criador. Deus, Buda, Jeová. Vai depender da crença de cada pessoa. Ah, e se eu não sou religiosa? Tudo bem, tem uma potência quântica que tudo cria. Junto dessa potência que você nomeia como fizer sentido para você, você tem você. A gente não tem livre-arbítrio? Então, nós somos co-criadores da realidade que a gente quer construir. E como que a gente faz isso? Através dos nossos pensamentos, através do que a gente acredita. Estamos co-criando o tempo todo, não precisa ser Teta Healer para co-criar, para manifestar. Pelo contrário, a gente manifesta a nossa vida desde o instante que a gente chega aqui nessa existência. O tempo todo, aquilo que acontece ao nosso redor é nossa responsabilidade. Só que a gente faz isso no automatismo, sem consciência. E o que o Theta Healing faz é nos trazer o recurso para que a gente possa usar isso a nosso favor. E aí, como que eu vou cocriar? Trazendo consciência do que eu desacredito sobre aquilo que eu quero manifestar. Só que, com todo respeito, não é um lugar superficial como a Thaís, que lá atrás teve crise alérgica depois do primeiro curso e tentou tirar a crença de que era alérgica à marca X. Não é sobre isso, é sobre um lugar muito mais profundo que é por que que a minha alma cria essa condição ao ponto de me machucar através de uma alergia. Do que eu tô querendo, por exemplo, me punir? Qual é a culpa que eu carrego? Ou qual é o lugar que eu não me sinto merecedora de alguma coisa que está prestes a acontecer na minha vida? Compreender quais são as possíveis crenças por trás disso pode parecer às vezes complicado para quem nunca ouviu falar disso ou para quem está ouvindo um breve resumo, mas o que a gente faz é justamente ensinar o passo a passo de como é possível reconhecer essas crenças e alterar essas crenças, porque as nossas crenças são energia sutil e energia sutil, quando se materializa, toma forma. Então, se eu mudo a energia sutil, que é o meu pensamento, que é a crença na minha cabeça, eu vou então ter a oportunidade de manifestar o concreto diferente. E como que eu faço isso?
através da frequência teta. Por isso a técnica se chama Theta Healing. Healing no inglês significa cura, que é muito além de uma cura física, até para a gente poder ser ser honesto e respeitoso. A gente não está aqui prometendo nenhum tipo de cura. A gente está falando de cura enquanto estado de movimento, estado de expansão. Às vezes acontece de literalmente ser caminho para uma cura física também. Mas é muito antes disso, envolvendo todas as outras camadas que a gente pode acolher, abraçar e através dessas consciências que vão se despertando, aí a gente pode curar. Então, healing é cura e teta é a frequência cerebral teta. Que frequência é essa, Thaís? A frequência que a gente acessa espontaneamente quando a gente está quase dormindo ou quando a gente está quase acordando. A frequência que a gente acessa quando a gente está brincando, quando é criança. Aliás, a criança geralmente prevalece na frequência teta até mais ou menos os 7, 9 anos de idade. Quando a gente vai se tornando mais velho, quando a gente vai crescendo, a gente vai passando a vibrar na frequência beta, que é a frequência que normalmente a gente vibra no nosso dia a dia, ou então gama, que é quando a gente está mega acelerado. Por que será que muita gente sofre de insônia? Porque não desliga. Porque está ali numa frequência acelerada ao ponto de não conseguir voltar para a frequência teta, que é quando a gente consegue acalmar. É quando a gente consegue abrir espaço para acessar o sono REM. Entre teta e delta, que é a frequência mais desacelerada, a gente acessa a possibilidade do descanso profundo. E o que a Havaiana descobriu foi uma forma de acessar essa frequência sem que a gente precise depender de ir dormir. Eu lembro quando eu fiz o DNA básico, eu não tinha assistido nenhuma aula introdutória, eu só tinha feito aquela uma sessão. E eu não fazia ideia do que tinham feito comigo, além de um monte de perguntas e um monte de sim que eu falei. E aí eu lembro que quando falaram sobre isso, começaram a falar sobre isso no curso, eu pensei, eu falei que tinha pegadinha, aí agora eu vou ficar aqui, vou fazer esse curso de 3 dias e só vou conseguir aplicar essa bendita dessa técnica na hora que eu estiver indo dormir. Ou então na hora que eu estiver acordando. E já tava ali toda na defensiva. Eu descobri qual é a pegadinha dessa história. A pessoa que me aplicou teve que fazer um monte de outros cursos e esse daqui não é suficiente. Mas não, não era isso. A gente realmente ensina, eu costumo brincar que o DNA básico, de básico não tem nada, porque a gente ensina tanto, tanta coisa, o conteúdo dele é tão extenso que, sem querer assustar vocês, eu diria que é um dos cursos mais intensos que existe em toda a linha de cursos do Teta Healing. Existem outros, existem ferramentas que vão somando, mas você precisa conseguir ancorar de forma muito satisfatória esse curso para que você possa fazer os outros. Eu não estou dizendo com isso que é difícil, não é difícil, até porque é uma parte significativa do conteúdo, a gente tem a sensação de que a gente está só lembrando. É como se já tivesse dentro da gente. Essa sensibilidade, ela vai se desenvolvendo a partir daquilo que a gente vai dando permissão para acontecer. Então, voltando nas premissas, uma premissa é do Criador de tudo que é, a outra premissa é sobre as ondas cerebrais, para que eu possa acessar esse estado em que fica mais fácil fazer as mudanças. A outra é de que eu sou co-criadora, eu tenho permissão para isso. Isso significa o quê? Que eu tenho livre-arbítrio. Se eu não tivesse livre-arbítrio, eu não poderia co-criar. Mas como eu tenho livre-arbítrio, eu posso manifestar o meu desejo desde que eu não esteja infringindo o livre-arbítrio do outro. E aí eu tenho o poder das palavras, que é mais do que só a afirmação positiva.
É sobre eu compreender o que que me limita, o que que eu estou escolhendo vibrar, o que que está me motivando quando eu repito um mesmo padrão, seja ele um padrão financeiro, um padrão amoroso, um padrão onde eu deixo para depois aquilo que eu poderia fazer hoje. Quantas vezes a mesma oportunidade para qualquer coisa, eu não estou falando só de Tata Healing, mas quantas vezes a mesma oportunidade passou na sua frente e você tendo se prometido da última vez que na próxima você ia fazer, ou que na próxima você ia se conectar com aquilo, quando apareceu de novo, você criou, a sua mente criou alguma desculpa. Quantas vezes a gente se acostuma, mesmo racionalmente criando justificativas, a gente se acostuma a dizer não para aquilo que a gente diz que quer. E aí, o que a Vaiana descobriu é que se eu tenho a conexão com o Criador, se eu tenho a consciência de poder desacelerar minha mente ao ponto dela chegar nesse estado que permite interferir nos pensamentos e nas manifestações ao redor. Se eu tenho livre-arbítrio para manifestar isso alinhado com o que faz sentido para o meu coração e está em harmonia com o bem maior. Isso tudo me permite acessar muitas vezes a cura instantânea. E o que é a cura instantânea? É o que a gente chama de milagre. Precisa de Theta Healing para isso? Não. Mas acreditem, tem gente que não tem consciência de que pode acessar milagres, independente de serem pequenos milagres ou grandes milagres. Mas qual é a diferença quando uma pessoa de muita fé alcança um milagre e essa mesma pessoa de muita fé não alcança outro milagre? O que ela acredita sobre um e outro. O fato dela talvez se sentir merecedora de um e não do outro. O fato dela acreditar na potência de um e não do outro. O fato de ter alguma zona de conforto do outro e não do um. Que no fundo ela está querendo fazer manutenção. Quantas vezes a gente fala não porque é mais cômodo? E aí a gente vai compreendendo que esses recursos estão todos à nossa volta. Essas reflexões, elas são sobre a nossa vida diária. Teta Healing é muito mais do que uma técnica para você fazer grandes manifestações. Eu já tive inúmeras manifestações na minha vida antes do Teta Healing e depois do Teta Healing. Algumas, depois do Teta Healing, eu literalmente escrevi. Esse apartamento aqui, eu lembro quando eu vim para cá, que a minha mãe viu o apartamento, eu li, viu assim, eu mostrei para ela por vídeo, né? Porque ela mora em Goiânia, e quando a gente mudou para cá, eu mostrei para ela e eu li a manifestação que eu tinha escrita sobre esse apartamento. E ela me perguntou, minha filha, você escreveu isso antes ou depois de conhecer o apartamento? Porque ela achou que eu estava descrevendo um apartamento. Tamanha foi a sincronia do que se manifestou. Eu não fazia ideia que esse apartamento existia. Na época, eu não considerava morar na Barra da Tijuca. E aí, quando eu sentei e coloquei a manifestação no papel e trabalhei nas crenças que tinham por trás do impedimento daquilo se manifestar, eu tive esse insight. E se eu fosse para o comecinho da Barra? E quando eu comecei a procurar no comecinho da Barra, não pensem que apareceu um monte iguais ao que eu manifestei, não.
Tinha um monte de coisa e no meio deles tinha ele. E quando eu cheguei aqui na portaria, eu me arrepiei. Aliás, isso me lembra que eu me arrepiei muito quando a gente começou hoje na hora da música meditativa. Tem uma egrégora muito forte aqui hoje. Quando eu cheguei na porta do prédio, eu me arrepiei. E eu falei pro meu esposo, eu não sei se eu tô com frio ou se é outra coisa. E ele falou assim, deve ser frio, tá frio. Eu falei assim, não, é outra coisa, e eu sei que é. Porque eu tinha escrito na minha manifestação que quando eu chegasse, eu saberia que era lá. E que nada seria empecilho, tudo fluiria com muita naturalidade. E todos os empecilhos que se manifestaram, incluindo o fato de eu e o meu esposo, na época, termos os nomes comprometidos no Serasa por conta de dívidas de empresa de família que tinham o nosso nome, nada disso foi empecilho para que a gente fizesse o contrato direto com o proprietário e mudasse para cá. E esse ano, compartilho com vocês que chegaram há pouco tempo, a gente está literalmente fazendo a transação de compra do apartamento. Então eu brinco, as minhas alunas já sabem, eu brinco que eu manifestei esse apartamento duas vezes. Quando a gente veio para cá morar nele de aluguel e a gente jamais imaginaria comprar esse apartamento. Teve um dia que entrando na garagem, eu comentei com meu esposo, quando a gente chegou aqui, já era um passo tão gigantesco. A gente ficou feliz porque a gente tinha garagem. A gente morava já há 5 anos em Copacabana sem garagem. E aqui uma das coisas que eu mais amava era saber que tinha garagem. Meu esposo brincava assim: desce e vai dormir na garagem, já que você tá tão feliz com a garagem. Mas era tão intensa essa história da garagem que quando eu morava lá em Copacabana, que eu mudei para cá a primeira vez e tive que aprender a conviver com o carro que ficava na rua, eu literalmente sonhei. Era, era a tensão do carro que ficava na rua e aluguel muito caro por espaços muito pequenos, né? Aí teve um dia que eu literalmente sonhei que eu colocava o carro na rua, no espaço onde era R$ 2, 24 horas, de frente para a praia. E aí a gente colocava o carro estacionado lá e eu armava uma barraca gigantesca e morava do lado do carro. Ou seja, resolvi o problema do carro e o problema do apartamento, né? E aí, quando a gente mudou pra cá, eu falei, amor, a gente tem uma garagem. E a gente estava tão feliz de vir pra cá. E aí, agora, há poucos meses, eu falei pra ele, quando a gente mudou pra cá, a gente sequer imaginava a possibilidade de ter um apartamento, ainda mais esse apartamento. Então, as coisas vão acontecendo porque a gente vai se dizendo sim. E eu quero trazer para vocês uma perspectiva muito realista do Theta Healing, que talvez as minhas alunas de longa data não tinham essa versão da Thaís nas primeiras vezes que elas me escutaram a falar do Theta, e hoje vocês já têm. Eu não estou aqui para dizer para vocês que a vida ficou um mar de rosas. Pelo contrário, a Thaís que está aqui hoje na frente de vocês. Hoje eu estava pensando, às vezes as pessoas questionam que você defina 100% qual é o seu nicho, né? Que tem que ter um tema específico. E eu vou ser vulnerável aqui com vocês. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, sabe? Porque eu entendo que eu posso ajudar a tanta coisa e eu sei que é justamente esse o desafio que pedem para a gente afunilar. Então eu entendo que, ok, eu atendo o nicho de terapeutas que querem informação ou querem se cuidar para continuar atendendo. Mas eu gosto muito de atender a pessoa que usa isso tudo para o autoconhecimento, porque essa foi a minha história. Independente dessa pessoa se transformar numa terapeuta ou não. E aí é o máximo que eu consigo ir em fechar, né? E aí eu escutei esses dias que o seu nicho é a sua dor, né? Então, teoricamente, eu deveria direcionar o Teta Healing para todo mundo que tem alergia, ou então para todo mundo que tem problemas de ordem física. E eu vou confessar para vocês que, embora eu goste muito de atender pessoas com essas demandas, essa não é a minha preferência. Eu gosto muito de falar de manifestação, eu gosto muito de viver uma vida livre. Então, tem muitas outras coisas. E aí, eu estava pensando nisso hoje, pensei assim: nossa,
Mas o Theta Healing era a ferramenta que eu esperava que através dele eu ia manifestar lá a vida de celebridade como atriz e agora eu não sou celebridade, então será que o Theta Healing não funciona para mim? E na verdade a gente vai aprendendo muito além de controlar tudo que a gente quer do jeito que a gente quer. A gente vai usando esses recursos a serviço de muita coisa, até melhor do que a gente podia imaginar. Muito melhor do que eu podia imaginar. Mas outras, a gente vai aprendendo através dos mesmos recursos que a gente vai desenvolver virtudes de aceitação, virtudes de resiliência, que a gente vai integrando isso numa vida ordinária, no sentido de acontecer todo dia, e não numa vida que tenha que ser recortada só nos melhores momentos. Não num lugar que isso se transforma em positividade tóxica. A gente vai, como eu conversei com a Roxy na live dessa semana, a gente vai reconhecendo quanta coisa a gente pode mudar e a gente está mudando dentro de si, sem necessariamente perder a essência. Mas pelo contrário, sublinhando a essência, sublinhando aquilo dentro do nosso coração que não vai mudar, porque é parte de quem a gente é. E a nossa alma, quando a gente encarna aqui nessa existência, ela veio buscar aprendizados. Eu acho que isso é comum no bom senso de todo mundo, independente de religião, de técnica, de filosofia. A gente vem para cá desenvolver aprendizados. E o plano de voo para que esses aprendizados cheguem, ou seja, o GPS, o mapa, para que eu chegue nesse aprendizado enquanto objetivo, são justamente as oportunidades que a gente vive, às vezes os desafios que a gente vive, porque é através disso que a gente vai desenvolver essas virtudes, que a gente vai se conectar com as consciências que precisam se movimentar. Vai ter muita gente que vive no automatismo, que chega e que sai desse mundo. Não estou dizendo que é uma vida ruim, mas é uma vida que não passa por essa oportunidade de expansão consciencial. O Theta Healing é para quem está disposto. O Theta Healing é para quem assume compromisso consigo mesma. O Theta Healing é para quem quer abrir mão do papel de vítima. E não é o papel de vítima declarado, porque se você parar para pensar e observar, ninguém se declara vítima oficialmente porque acha bonito. Quase sempre a vítima não assume que ela é uma vítima. Quase sempre ela tem um discurso de quem, ó céus, o que está acontecendo comigo, eu não gostaria que fosse assim, eu queria que fosse diferente. Mas ela, não, eu não estou dizendo que eu sou vítima. Eu não estou dizendo que eu sou vítima, mas. E eu não estou dizendo que eu sou insensível, mas tem um processo aí por trás de quem está querendo fazer a manutenção de algum conforto. E aí tem uma expressão que eu uso muito nos meus atendimentos, as pessoas que já me conhecem na primeira vez acham meio estranho, que eu falo assim, sabe aquela merda que dentro tem um quentinho? Sempre que a gente está numa situação desconfortável, por mais merdinha que ela seja, a gente faz a manutenção dela porque tem um quentinho ali. E aí, quando a gente está disposto a mudar isso tudo, a gente tem a oportunidade de dizer sim. E aí, o convite que eu quero fazer para vocês agora é: feche seus olhos, respira fundo
E eu quero que você busque na sua memória pelo menos uma, mas pode vir outras informações. Busque na sua memória alguma coisa muito maravilhosa que já te aconteceu na sua vida. Pode ser uma viagem, pode ser uma formação, pode ser uma relação que pode ser amorosa também, mas não necessariamente tem que ser amorosa. Pode ser um objeto que, que faz parte de uma felicidade para você, o momento em que você acessou esse objeto. E eu quero que você reconheça o que que aconteceu momentos antes, e esse momentos antes pode ser uma hora, uma semana, um mês. Mas o que que aconteceu que abriu espaço para essa memória, que naquela época era só o seu momento presente, se concretizar? O que que aconteceu para que isso estivesse presente na sua vida naquele instante? Busca a sua memória e reconheça o que está ao redor dela. Por exemplo, o que que aconteceu momentos antes de eu encontrar esse apartamento tão alinhado com aquilo que eu queria? O que que aconteceu quando eu fiz uma viagem maravilhosa no passado e me propus a ficar 2 meses viajando? O que que aconteceu quando eu fiz uma viagem de 10 dias ao lado do meu esposo, vivendo momentos de pura conexão? O que que aconteceu quando eu fui chamada para ser madrinha da minha sobrinha? O que que aconteceu quando, nas vésperas do meu casamento, eu quase levei um golpe de 20 mil reais, que abriu a oportunidade para que eu pudesse viajar para o México? O que que aconteceu momentos antes da viagem do México? O que que aconteceu momentos antes das coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida? Eu quero que você observe e reconheça, especialmente quando tem mais de uma memória de algo muito maravilhoso que aconteceu na sua vida. Eu quero que você reconheça o que que tem em comum momentos antes de todas essas memórias de coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida. E na medida em que você for tomando essa consciência, ou que você achar que tem a resposta, você pode abrir seus olhos e compartilhar no chat o que que teve em comum momentos antes de memórias maravilhosas que você viveu. Quem quer compartilhar no chat? Ou quem não sabe o que é? Quem não consegue reconhecer o que que tem em comum momentos antes de tudo de maravilhoso
que você se lembra quando você faz esse exercício? A Aline colocou aqui: abrir espaço e deixar algo ir, soltar o controle. Uhum, bem legal, Aline. Quem mais tem alguma? A Sol, euforia e medo. Interessante essa resposta da Sol. Euforia e medo. Bem legal. Quem mais tem uma resposta? Temos duas Sol aqui hoje. Estamos num. Acho que é essa energia que eu senti. A energia estava tão iluminada aqui, porque duas Sols. A outra Sol, a Sol Fonseca, colocou: o que me veio forte em todas as lembranças foi a força da família. Ok, legal. A Ângela, a expectativa de que tudo poderia acontecer. Interessante também. Juana Maria está escrevendo. Alguém mais quer trazer partilha? Tudo que vocês trouxeram aqui faz parte do registro de vocês. Então, jamais me competiria o papel de dizer, não, isso aqui está errado. Porque se vocês sentem isso no campo, se assim como a Sol Fonseca colocou, ela reconhece que tem sempre a força da família atrelada às melhores memórias dela, quem sou eu para dizer não? Não tem a ver com a sua família. A família tem esse papel fundamental no campo da Sol Fonseca, né? É, O que a Aline falou é maravilhoso. A gente cria espaço deixando o que já não precisa fazer parte, soltando o controle, né? A Ângela colocou a expectativa de que tudo poderia acontecer. E aí essa resposta se conecta um pouco com a resposta da Sol, euforia e medo. Pode dar muito certo e pode dar muito ruim, né? Então, assim, expectativa de que tudo pode acontecer, inclusive tudo que não é tão bom assim. Como que é lidar com isso, né? A Aline colocou: em algumas vezes percebi algo aparentemente negativo, que me trouxe algo maravilhoso, interessante também. Ou seja, como que às vezes o contexto não é exatamente a promessa que a gente imagina, mas ele de fato acaba se revelando assim, né? E tudo isso está conectado com o que eu quero trazer como reflexão para vocês, que é justamente essa essa possibilidade de tudo acontecer, esse lugar em que eu me conecto com a euforia que me motiva e com o medo que me paralisa, e nesse jogo de qual energia prevalece. Se aconteceu de fato, porque a gente está partindo de uma memória que vocês sabem que aconteceu, vocês só reconhecem que tinha aquela insegurança depois que sabe que já aconteceu. E o que que foi preciso para que pudesse acontecer? Se tinha medo, se tinha momentos de controle, se tinha momentos de apego, se tinha insegurança, se tinha negatividade, o que que precisou acontecer para que mesmo assim se desdobrasse e se revelasse aquela memória maravilhosa? O sim que você deu para você, o sim que você deu para aquela situação. Porque mesmo sobre memórias em família, em que teoricamente você é colocada ali porque você é parte daquele pertencimento, se você não dissesse sim para viver aquilo ali na potência que isso se revela na sua alma, você seria só um personagem dentro daquela festa de família, dentro daquela viagem de família, dentro daquela qualquer coisa. O que garante
que tudo aquilo possa ter acontecido foi o sim que você disse para a fé que você tinha naquilo e não para o medo que te segurava. Foi o sim que você disse na hora de entregar e confiar, porque vai ser provido. Agora imagina, porque se você for realmente fazer um pente fino, você vai encontrar o exato momento, e ele não é matemático, mas você vai encontrar o exato momento em que você disse sim para cada uma dessas memórias que você se lembrou hoje, nesse exercício. A minha história não é sobre quando eu deixei de vir para o Rio de Janeiro. A minha história é sobre quando eu vim para o Rio de Janeiro. A minha história não é sobre os 6 meses em que eu não fui atrás do Theta Healing. A minha história é sobre quando eu fui atrás do Theta Healing. E eu decidi fazer o curso, mesmo que eu tivesse inseguranças do ponto de vista financeiro. A minha história não foi de quando eu não viajei porque eu estava correndo o risco de perder dinheiro e os meus pais, ó céus, estavam tentando me ajudar, como que eu ainda ia pedir dinheiro para poder fazer uma viagem? Pedir dinheiro, no caso, é emprestado, tá? Não é tipo assim, papai, mamãe, banca aqui meu capricho, não. É tipo assim, tô perdendo 20 mil reais. Chega papai e mamãe e fala: a gente normalmente não tem esse dinheiro, filha, mas a gente vai precisar dele para um processo judicial, então ele tá aqui reservado. Se você precisar, a gente pode te emprestar. A gente só precisa ele de volta daqui 6 meses. Tá bom, eu consegui resolver o casamento, mas eu posso usar ele para fazer uma viagem e fazer mais 3 formações em Teta Healing? E aí, quando eles precisaram do dinheiro, eu tava terminando de pagar o dinheiro. Todas as vezes que eu disse sim, algo maravilhoso aconteceu. E não é que quando a gente fala não, algo ruim acontece. Não é esse lugar de dualidade. Às vezes a gente fala não e só continua. Às vezes a gente fala não e só não muda. Continua. Só não vale ficar reclamando do que não disse sim para mudar, né? Porque se a oportunidade passa, a gente fala não para ela. E aí a gente continua pensando que algo poderia mudar. E eu acho que talvez essa consciência foi o que verdadeiramente mudou a minha vida nos últimos 10 anos. Porque para além das manifestações que eu fiz na ponta do lápis, teve um monte de manifestações que eu só vivi. Por quê? Porque a minha alma começou a vibrar alinhada com tudo isso que eu vou tomando consciência. Tem hora que vai ter perrengue, tem hora que vai ter perrengue grande. Vai ter coisa que eu queria muito e que de repente não manifestou, vai ter coisa que eu queria muito e de repente não manifestou. Será que eu vou ter que adequar o meu nicho aqui às manifestações que acontecem quando você não manifesta o que você quer manifestar? E aí, pensando isso hoje, quase que em tom de brincadeira, eu me lembrei de uma frase que fala: eu mirei na lua e acertei nas estrelas. Quantas foram as manifestações adjacentes da minha vida porque eu disse sim para algo que, mesmo não tendo exatamente acontecido como eu imaginei, criou espaço e movimento para que eu manifestasse todas as estrelas ao redor. Então, a decisão que muda tudo é quando você fala sim para você. É quando você fala sim para esse frisson que tem dentro de você, convidando você para alguma coisa. É quando você fala sim, porque você sente que em algum lugar, por mais medo que você tenha, é melhor você abrir mão do controle. Quando você fala sim, porque se conectar com pessoas que você ama faz sentido para você. E aí não tem como ser diferente, as memórias são inesquecíveis. Ano passado, momentos antes dessa viagem que eu chamei de viagem quase sabática, eu literalmente não tinha ideia da possibilidade de fazer essa viagem. Eu tava num cagaço, com perdão da expressão, porque eu queria muito fazer um curso de anatomia intuitiva lá em Montana, que eu tinha intencionado fazer antes da pandemia. No ano que a pandemia
estourou no início de 2020, eu tava com, ó, tudo mega planejado na cabeça, não tenho dinheiro na conta, mas vou fazer uma jornada de 4 ou 5 cursos, não lembro, em Cuiabá, e aí eu vou juntar o dinheiro para ir numa viagem em Montana daqui a 6 meses, pagar um curso, que é o curso mais caro que tinha na época de Teta Healing. Aí veio a pandemia. Não teve pandemia, não teve curso presencial, não teve formação presencial, fechou tudo e aí a vida teve que fazer completamente outras coisas. E aí você corta o filme 2022 ou 23, quando reabriram os aviões, as fronteiras, né, aéreas, etc. A Havaiana decidiu que ia dar curso. Aí eu fui pegar o visto. Tinha fila de 1 ano para pegar o visto. Eu falei, legal. Me inscrevi lá para pegar o visto. Sabia que, inclusive, não ia dar tempo para fazer o curso, que na verdade eu realmente sabia que eu não ia naquele ano. E aí eu fui pedir pro meu esposo, amor, tira o visto comigo. Eu sei que você não vai viajar, mas eu ouvi dizer que é melhor para poder ter respaldo, para não parecer uma mulher solteira viajando para os Estados Unidos, tal. Solteira não, né? Sozinha no caso, mas enfim. E ele, tá bom, perspectiva nenhuma dele viajar. Aí, ano passado, quando eu disse que eu ia para Montana, sem nem saber como que eu ia pagar, fui pedir ajuda pro meu irmão para ver se conseguia passagem. E aí eles voltam com: vocês não querem ir para Você não quer ir para Disney com a gente? Já que você tá indo para Montana, a gente paga para você ir para Disney com a gente, porque aí a gente tem você para ajudar a ficar com os meninos, a cuidar dos meninos. E aí eu, tá bom, né? Já que vocês estão me oferecendo esse super presente. Mas deixa eu perguntar pro Pedro. Pedro é meu esposo. Vai que meu esposo nunca tira férias para nada. É sempre assim, não, não tem como. Não, em cima da hora eu não tenho como saber, eu tenho que planejar com antecedência. Aí eu perguntei para ele só por desencargo de consciência, o que que ele disse? Sim. E aí a gente viajou. E foi a melhor viagem das nossas vidas, do mesmo jeito que tantas outras que não são para um destino internacional, também são as melhores viagens da nossa vida, porque a gente faz coleção de maravilhas na nossa memória, quando a gente escolhe dizer sim. E a felicidade é que a gente vai ter sempre momentos em que diz sim. Se a gente traz essa consciência que eu estou compartilhando com vocês agora, talvez a gente se motive a dizer mais sims. Mas mesmo que a gente não tenha essa consciência, é inerente do ser humano em algum momento dizer sim. Que bom, porque aí vai ter algumas coisas fora do automatismo. Aí vai ter algumas coisas que dá esse frisson na hora que você se lembra de novo. E aí é esse o convite que eu quero deixar para vocês. É claro que para quem quiser dizer sim para fazer o DNA básico que começa amanhã e trazer toda a potência de transformações que ele traz, eu vou ficar muito feliz de receber sozinha, não, de ser testemunha do sim de vocês, porque não é para mim que vocês estão dizendo sim, é para vocês. E eu vou testemunhar mais algumas histórias maravilhosas, como tantas outras que eu já testemunhei. Mas mesmo que vocês não digam sim para o DNA básico, que vocês possam dizer sim para experiências que vocês estão deixando passar, para experiências que às vezes estão convidando vocês e que vocês ficam ali naquele instante de dúvida que às vezes está impedindo algo de muito maravilhoso acontecer na vida de vocês. E essa semana eu li uma coisa que eu achei tão bonito, por mais simplista que pudesse parecer, você merece continuar. Para quê? Para ver o que acontece. Imagina como é continuar quando você diz sim. Quanta coisa pode acontecer. E agora eu quero convidar vocês a fazer a meditação do Tata Healing. Eu vou guiar vocês ao sétimo plano e fechem seus olhos. Quem tiver água, na verdade, se quiser tomar um golinho d'água.
A deusa falou que gostou de uma frase que eu falei. Anota aí, deusa, porque eu nem sei qual é a frase que eu falei. Anota para a gente poder se lembrar. Fechem seus olhos, respira profundamente. Imagina uma luz que vem do centro da Terra e ela vem subindo, subindo, passando por camadas e camadas de terra, de pedras, de grama, até que ela adentra pelo seu corpo físico, pelas solas dos seus pés e vai irradiando por cada uma das suas células, passa pela base da sua coluna, vai se expandindo, passando por cada um dos seus centros, por cada um dos seus chakras, subindo, 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 até que sai pelo topo da sua cabeça, se transformando numa linda esfera de luz. Visualize-se dentro dessa esfera de luz e permita que ela vá te levando para cima, mais para cima. Alcança o céu estrelado de muitas cores. Vai subindo, subindo, passa por camadas de luzes claras, escuras, camada de luz dourada, camada gelatinosa de luzes multicoloridas, até que gentilmente a esfera com você dentro é empurrada para um espaço de uma luz muito, 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 muito branca. Uma luz perolada, suave. A esfera se desfaz e você se transforma na própria luz. Respira. Você é pura luz. Nenhuma forma, nenhum pensamento, apenas luz. Fica aí um pouquinho. Sente o quão acolhedor esse espaço pode ser. E aí, dentro desse espaço, eu te convido a reconhecer qual sim você toma coragem para dizer. Olha tudo isso, olha aquilo de maravilhoso que você espera na sua vida e visualize como se já estivesse aí presente aqui e agora. O que é? Um relacionamento? Algo que custe dinheiro? Uma viagem? Qual é a memória memorável que você quer que faça parte da sua vida? Reconheça ela como se já tivesse acontecido. Se conecte, registra. Como é a alegria de se conectar com isso aqui e agora? Se transporte para esse tempo e espaço em que isso já existe e reconheça qual foi o sim que você disse para que isso pudesse existir na sua vida. Qual foi a decisão que você tomou para que isso pudesse fazer parte da sua vida? E conectada com essa energia, me dá permissão para manifestar isso na sua vida, para comandar que isso que veio no seu coração e na sua consciência possa fazer parte, manifesto na sua vida aqui e agora, no tempo perfeito da criação. Está feito, está feito, está feito. Respira.
Respira profundamente, leva a luz branca em qualquer ponto de desconforto que possa ter dentro do seu corpo, talvez na boca do estômago. Permita que a luz branca possa enxaguar qualquer sensação, qualquer ponto que você sinta como estagnação. Talvez passando pelo peito, pelo cardíaco, pela garganta. Só respira e deixa sair. E gentilmente vai se movimentando. Leva atenção novamente para o seu coração e abre seus olhos. E aí, só para vocês saberem, a gente fez uma breve manifestação, uma manifestação que seria manifestação instantânea, né? E o que que a gente entende das curas instantâneas? Que quando elas não acontecem, quando o milagre não acontece sem nenhuma outra intervenção, é porque justamente talvez tenha alguma coisa dentro da gente que faça com que a gente não acredite naquela manifestação, que faça com que a gente entenda que aquilo não acontecer vai nos proteger de alguma forma, ou que aquilo acontecendo vai demandar outras coisas que a gente não está disposto a ter que lidar. Então, entender o que, que pode estar por trás dessa não manifestação é justamente o que a gente faz mais a fundo nas camadas e camadas que a gente aprende dentro do DNA básico, tá? É, eu vou compartilhar com vocês agora o que que eu preparei para vocês em relação a essa turma que começa amanhã. Quem é minha aluna sabe que algumas coisas são de praxe. Eu gosto muito de oferecer condições vantajosas no sentido de parcelar sem juros, mesmo que eu receba isso picado em 12 meses, de poder realmente criar circunstâncias para que seja leve para todo mundo. Que quiser, tá? Que quiser dizer sim, né? Porque não é para mim, novamente. É sim para esse coletivo. É sim para você antes de tudo e sim para esse coletivo que se beneficia de você e você deles. Porque cada turma tem uma história nessa turma, né? E aí, para além disso, que normalmente eu faço, eu trouxe algumas coisas em especiais. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela, porque eu preparei uma apresentação bonitinha. E quero compartilhar com vocês. Espera aí, vamos lá. Espera. Eu não tenho muita experiência com isto, mas abrir um quadro. Deseja continuar? Espera aí, gente, deixa eu entender aqui esse recurso. É, não. Olha, está vendo? Eu tenho que dizer sim para a tecnologia, porque a pessoa tá se enrolando aqui. Vamos arriscar, vamos dizer um sim aqui.
E aí, se não rolar. Não, não é aqui. Ai, ficou tão bonitinho. Ó, eu vou ter que deixar aí a vontade de compartilhar isso com vocês e vou ter que ler o que tá aqui e depois compartilho lá no grupo com vocês. Deixa eu fazer uma última tentativa aqui. Agora vocês estão vendo um monte de coisa aí, né? Uma tela de trabalho bem bagunçada que vocês estão vendo aí agora, ó. Viram? Ó, então vai ser um pouco, ó, tô me jogando, vai ser um pouco diferente do que eu queria que fosse, porque eu. Peraí. Agora vai. Acho que vai. Vamos lá. É, ok. Bom, o que teremos? Um DNA básico com o Thaís de Castro. O curso é 100% online e ao vivo. Como eu disse para vocês, não tem gravação. Isso são regras do Think e a pessoa tem que estar ao vivo e tem que estar com a câmera aberta e tem que participar de tudo. É a maneira não só da pessoa, enfim, passar pelas práticas necessárias para ser certificada, mas é também a maneira de eu acompanhar vocês e saber como estão as coisas, né? Porque a gente está trabalhando com energia. Então, é uma maneira de eu acompanhar vocês visualmente também. Certificado reconhecido internacionalmente, registro no site oficial do Think. É, Eu vou ser terapeuta, você vai ser praticante de Theta Healing. A gente entende que o Theta Healing é uma técnica de terapia integrativa. Existem inúmeros cursos além do DNA básico. A partir do DNA básico, você já é autorizado a aplicar a técnica. Se você vai cobrar isso, se você vai se sentir segura para isso, aí vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que começam a atender e fazem excelentes atendimentos depois do básico, e tem pessoas que precisam de outros cursos para se sentirem confiantes assim. Eu comecei a atender literalmente depois que eu fiz o básico. E não se compara a qualidade do meu atendimento hoje. Não significa que eu não atendi bem lá, mas eu atendi bem lá com os recursos que eu tinha naquela época, com a experiência que eu tinha naquela época. Então, é possível fazer o básico e saber atender? É. É possível conseguir resultados com você mesma e com o outro? É. É possível ganhar dinheiro com isso? É. Eu estou aqui fazendo uma promessa em vão que você vai necessariamente mudar a tua profissão e começar a trabalhar com isso? Não, isso é da escolha de cada pessoa, né? Então, para algumas pessoas, o curso vai ser simplesmente uma imersão. Meu pai fez o curso antes de eu ser instrutora de Theta Healing, ele ficou tão impressionado com a minha história que ele foi atrás fazer o curso. Meu pai nunca mais praticou o Theta Healing em termos de atendimento formal, nem no outro e nem nele mesmo, provavelmente. Aquele curso para ele foi uma grande imersão. Valeu menos por causa disso? Não. Aquilo que ele trabalhou ali, eu falo que eu queria ser um mosquitinho, vendo meu pai no meio de mais 10 mulheres, sendo um senhor ali dos seus 60 e poucos anos, fazendo uma técnica completamente holística, sendo que ele era ali a vida inteira um homem de negócios, né? Mas enfim, valeu o que a alma dele estava buscando ali naquela oportunidade. Você vai receber a apostila oficial do curso, que é uma apostila digital, e você vai receber os meus bônus. Quais são os meus bônus? Livro físico de DNA básico entregue na sua casa, no seu endereço, dentro do Brasil. Se você morar fora do Brasil, eu entrego ele no endereço no Brasil, ou se você preferir que entregue internacionalmente, aí você tem que arcar com o frete, tá? Isso daí é de 70 a 90 reais o livro, mais o frete. Que mais? Aulão tira dúvidas. 1 hora e meia aproximadamente é um aulão gravado que você recebe pós o curso e que o valor dele é 440 reais. Ah, mas você falou que Tata Healing não é gravado. Isso daqui é um aulão tira dúvidas. Ele não é um curso oficial do Tata Healing. É um aulão que eu fiz baseado em dúvidas que costumam acontecer depois que a pessoa faz o DNA básico. O Manifesta Você 2025, que foi uma vivência que eu fiz no início desse ano, e nessa vivência tem é,
várias práticas relacionadas com rotina diária de manifestação, com aquilo que você quer manifestar. Teve palestras falando sobre alquimia, sobre astrologia na perspectiva alquímica, sobre a numerologia desse ano. Ah, mas já está no final do ano, tá? Mas tem muita coisa ali que pode ser feita, acessada, e tem informações extremamente valiosas até para você compreender o ano que passou, independente de você estar assistindo isso no final do ano. Essa vivência, ela foi R$ 800 o valor cheio dela, e eu vou disponibilizar ela de presente para vocês. Acesso seriam 4 encontros secretos ao vivo. O que é encontro secreto? Encontros secretos são encontros semanais que eu faço sempre com algum conteúdo do autoconhecimento, às vezes diretamente relacionado à Teta, às vezes não. Eles são encontros ao vivo toda semana dentro de uma comunidade que você pode fazer assinatura mensal ou você pode pagar por encontro avulso. Cada encontro avulso seria R$ 62. Normalmente eu dou 4 encontros de presente para a pessoa assistir ao vivo. Aqui eu tô dando 8. Por quê? Porque como a gente vai pegar o final de ano, para não correr o risco de você se sentir prejudicada, porque dezembro às vezes tem muita coisa para fazer, eu vou dar para você dezembro e janeiro, para você assistir os encontros ao vivo. Ou seja, você não tem acesso à gravação, mas você pode participar ao vivo. E é uma maneira de você se colocar nessa energia que movimenta e que às vezes a gente se sente perdida se acaba o curso. Então, é uma maneira de gerar essa continuidade. Isso é um total de R$ 496. Acesso vitalício à comunidade VIP de alunas no WhatsApp. E ali, não importa quando for, se eu estiver viva e você mandar uma mensagem ali tirando uma dúvida, eu vou te responder. Vai ter suporte ali. É um grupo onde as pessoas colocam dúvidas quando elas têm. Por muitas vezes fica um grupo silenciado, não é um grupo que as pessoas ficam postando bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem umas regrinhas ali, uns combinados que a gente fez. Então é um grupo muito saudável que geralmente nas segundas-feiras eu ofereço downloads e assim a gente movimenta energia também. Não tem preço. Válido até meia-noite. São 12 parcelas. Eu vou dar uma das parcelas de presente para vocês. Então, é literalmente até a meia-noite, está programado, eu não tenho controle. Quem fizer a inscrição até a meia-noite vai ganhar R$ 149,17 de presente. Literalmente sai do meu bolso. O que não entra na empresa está saindo do meu bolso. E eu estou dando isso de presente para vocês. Quanto é o DNA básico? 1.790 mais os bônus, que é R$ 100 do livro mais frete, 440 do Teta Tira Dúvidas, R$ 800 do Manifesta 2022, 496 dos encontros secretos. Total a investir, juntando o valor do curso mais os bônus, 3.626. Só de bônus, você vai receber mais que o valor investido no curso. R$ 1.985,17 só de bônus. O DNA básico é 1.790 menos 149,17 que eu disse que eu vou dar de presente, fica 1.640,17, que vai poder ser parcelado em até 12 vezes 137,73. Ou, se você preferir, 11 vezes 149,17, porque a 12ª parcela, ou a primeira, como você preferir, eu estou pagando para você, se você se inscrever até a meia-noite. Como que é a forma de pagamento? Cartão de crédito, um ou mais cartões. Se você precisar passar em 2 cartões diferentes, aí você entra em contato comigo e aí a gente vai passar 2 valores complementares. Ah, e se eu quiser pagar à vista, tem desconto? Tem 5% de desconto para quem quiser pagar no Pix. Ah, mas o à vista no cartão não tem como? Não, porque o cartão vai me cobrar. Então eu estou repassando para vocês o desconto do cartão, tá? Então, até a meia-noite, a vista fica 1.558,16 e depois da meia-noite, 1.707,33. Tá bom? Esses são os valores e isso é o que eu preparei para que a gente pudesse se juntar o máximo de pessoas nessa turma que começa amanhã. É, é uma alegria
poder compartilhar esse ensinamento, mas às vezes eu fico falando, e fica parecendo a história da Havaiana, que a Havaiana falar da própria história é muito bonito, né? Aí fica eu aqui falando da minha própria história. Então, eu não combinei, mas eu quero saber se Deusa, Ângela e ou Aline, se alguma de vocês gostaria de compartilhar como foi a trajetória de vocês desde que vocês fizeram Teta Healing, o que que mudou, o que que não mudou, o que que dizer sim para o DNA básico de Teta Healing quando vocês fizeram esse curso a primeira vez, o que que isso mudou na vida de vocês? Quais maravilhas ter dito sim para o DNA básico fez na vida de vocês? Alguém gostaria de partilhar? Deusa? Pode abrir, meu amor. Nossa, essa eu não estava preparada. Estava até cochilandinha aqui já, assim. Ai, ai. Bom, meu nome é Deusa, sou de Sorocaba, acho que já estou com você há 6 anos, né? 6 anos, 2019. A minha história, não vou contar aqui tudo, mas eu vou tentar colocar o porquê eu disse sim, né? Naquele momento eu sou viúva, eu tenho algumas questões de saúde, assim, bem sérias, assim, para não escandalizar muito, mas é real, pela medicina normal, né? Eu sou realmente desenganada. Eu já estou com 5 diagnósticos bem interessantes no intestino, e é no intestino, né? Então, está chegando num momento assim agora, por exemplo, que eu não estava nem absorvendo mesmo nutracêuticos, que eu tomo uns 20 para repor realmente tudo no meu corpo, né? E eu tenho algumas crises e tal. E naquele momento eu tinha 3 filhos adolescentes, não tinha nenhuma estrutura dessa do Teta, então eu estava realmente ensandecida, a tal ponto assim, que eu brigava muito com a minha filha, e eu fugia para uma chácara que ajudava uns amigos lá, né, a replantar orquídeas, um lugar muito lindo, de muita paz, tal. Mas aquele final de semana eu estava tão assim enlouquecida que eu lembro, esses dias eu até encontrei essa corda por aqui, que tinha uma corda que era para outros fins. Eu falei, quer saber, eu vou levar essa corda, que vai que eu crie coragem naqueles 7 alqueires de terra lá, me enfio no meio do mato, resolva essa questão da minha vida aqui, ninguém vai encontrar mais nem corpo mais e acaba com o meu sofrimento. Lógico que foi uma coisa que passou assim pela minha cabeça, não que eu ficasse, não tenho, né, essa questão de ficar fixada nisso, porque eu sou ex-pastora evangélica, então o evangélico tem medo de se suicidar, porque tem o inferno, né? Então, esse medo era maior do que o desespero, mas assim, eu não era de ficar pensando nisso, mas naquele momento eu pensei. E e aí, uns dias antes desse interim, né, eu encontrei uma amiga minha que era de uma igreja, assim, muito crentarrona, tal, me encontrei ela muito diferenciada, assim, e ela falou do Reiki, me ofereceu uma permuta, nós trocamos produtos, que eu trabalho com produtos, né, pelo Reiki, e eu fui lá, né, numa crise, assim, bem de dor, tal, e ela olhou para mim e falou assim, você tem que fazer uma sessão de Theta Healing. Aí eu falei, Theta o quê? Não conseguia nem falar o que que era. Ela, de Theta Healing. Falei, ai, minha filha, não sei nem falar os negócios desses aí. Ela pegou, salvou o telefone da Thaís e falou, você tem que fazer com essa mulher. É com essa mulher que você tem que fazer. Entra lá, tem o Insta. Eu nem sabia o que era Insta. Demorei uns anos para minha filha fazer o Insta, porque eu sou muito tecnológica. Até hoje, assim, ainda tem. É interessante essa parte tecnológica, mas melhorei bastante, segundo a Thaís, né? E, e aí eu mandei mensagem para a Thaís, né? E é tipo assim, o valor que era um atendimento da Thaís, eu acho que eu não ganhava, né, no restinho de pensão que eu tenho do falecido marido, assim, inteiro. E aí eu falei para ela, falei assim, sem chance. Aí eu teria que escolher, eu faço a sessão ou dou comida para os filhos, falei para ela, né? E aí ela muito gentilmente falou assim, bom, mas nós temos assistentes, nós temos, né, pessoas que já fizeram um curso que pode atender, a sessão de Teta Healing é a mesma, tal, e ela já me encaminhou para uma outra pessoa, que era assistente dela. A Vivi foi muito maravilhosa. Meu primeiro atendimento, então, foi com a Vivi. Nós marcamos para aquela semana, num valor bem acessível, e eu fiz. E assim, já de cara, ela fez alguns movimentos também que não eram assim só do Teta, né? Já resolveu minha questão com a minha filha, que nós estávamos em lugares diferentes, tipo, minha filha estava ocupando meio que meu lugar, e foi muito mais do que uma hora, ela deu muito mais do que aquilo que ela tinha prometido, e ela resolveu, assim, acho que 50% de muitos dos problemas que eu tinha naquele momento. E aí ela foi, assim, super vendedora, né? Porque eu sou vendedora, e ela chegou e falou assim: olha, se fosse você, era perto de uma jornada, se fosse você, eu me inscrevia para fazer o curso. Aí eu falei, imagina, ela deu um valor lá. Eu falei, querida, você não está entendendo, eu tenho 3 filhos para sustentar, eu tenho que dar comida para os meus filhos.
Eu pago um negócio desse, eu dou comida para as crianças, não dá? Esquece. Aí ela começou a falar, não, mas aí é parcelado, daí foi explicando tal, né? E aí ela pegou e falou assim, você não gostou da sessão? Então, não seria interessante você fazer 3 meses, né? 3 meses de sessão? Falei, seria muito interessante. Então, coloca aí, 3 meses vezes 100, tal, 12, vai dar 1.200, tal, tal. Então, vamos fazer assim. Você faz o curso, depois do curso você vai ter, ela falou dos encontros secretos, falou das trocas, tinha, né? Trocas com as outras terapeutas, e eu ia fazer uma economia muito boa, entendeu? Eu não ia precisar pagar mais ela, ia ficar fazendo troca. Ainda tinha um curso e poderia ainda desenvolver, né, como um trabalho, como um trabalho. Então, assim, eu só via vantagens. Eu falei, pô, aí já, né? Falou, né? Mexeu com o lado vendedor aqui e tudo mais. Eu falei assim, tá bom, Deus. então. É, Deus, meu amor, só vou te interromper um pouquinho. Eu amo essa história e os detalhes dela. Só vou te pedir para você objetivar em termos de tá, dizer de forma bem resumida, é, resumida. o que que isso representou na sua vida, porque a gente tem 3 minutinhos para finalizar. Beleza. Então, eu vou falar em um minuto para terminar. Então, aí eu consegui fazer, né? Graças a Deus eu consegui fazer. O que que objetivou? Que realmente eu comecei a fazer trocas e atender assim meio que imediatamente também, né, Thaís? Eu comecei assim bem rapidamente. Além desse curso, fiz todos os cursos que a Thaís já conseguiu dar, né, até agora, até o último, eu consegui fazer. Eu costumo dizer assim que mudou tudo. De repente, assim, não tem como você explicar, é tudo, mudou tudo, 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 tudo. Desde a minha religião, minha fé, minha relação com as crianças, minha relação com as pessoas, minha relação comigo mesmo, relação com a vida, com o desejo de realmente viver, com todos esses processos que eu ainda passo, e acredito que vou continuar passando, né? Mas, assim, realmente uma vontade muito maior de viver, de ajudar. Eu tinha vontade de ajudar o próximo, mas, assim, hoje muito mais canalizada, né? Muito mais precisa. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje eu sou terapeuta Teta Healing. Então, assim, eu de estudo, eu não tenho nem o segundo grau ainda finalizado, e mesmo assim eu posso dizer que sou terapeuta, já atendi pessoas assim, até de Dubai, eu já atendi da Inglaterra, assim, a expansão foi assim de um nível, as amigas, essa semana fui muito grata mesmo, as amigas, já conheci muitas amigas aqui, Teta Healer, lá de Cuiabá, mesmo assim, procuro conhecer o máximo que dá, tenho amigas assim, mais de 5 amigas lá, assim, que eu fico na casa, que cuidam de mim, que eu cuido delas, assim, que viraram irmãs mesmo de alma. Minha relação com a Thaís também, que não tem explicação, né, realmente a Thaís foi um presente na minha vida, assim, todos os momentos de alegria, tá ali ela me aplaudindo, na hora de chorar, tá ela ali também pegando na minha mão, mesmo que seja online, né? Já veio na minha casa, realmente passou uns dias na minha casa, cozinhou uma carne integral para mim, assim, na minha casinha aqui, tal. Então, assim, realmente mudou tudo, tudo, tudo. Se alguém tiver dúvida, não importa o que você está pensando agora, faça e depois você descobre. Eu sou muito disso, que nem a Thaís, de se lançar. Faça e descubra depois o que você vai fazer com o Tata Healing. Com certeza você vai fazer muita coisa com essa ferramenta. Beijos. Gratidão, Deus. A sua capacidade de síntese está se desenvolvendo muito, meu amor. É só te lembrar que você consegue trazer uma potência em poucas palavras que antes não era assim. Muita coisa foi transformada aí. Gratidão, meu amor. Gente, é isso. Faltando 1 minuto para finalizar, a gente vai só fazer uma oração final. Fechem seus olhos. Respira profundamente. Gratidão, Criador, por tudo que foi possível expandir aqui hoje, por todas as infinitas possibilidades que se abrem e pelo livre-arbítrio que coloca nas mãos de cada alma, de cada pessoa, a oportunidade de dizer sim para o que o seu coração te convida, a oportunidade de dizer sim para você. Gratidão, Criador, por nos respeitar no nosso tempo, no nosso ritmo, naquilo que estamos dispostas a escolher. Gratidão pelo amor. Arro. Arro. Gratidão, meus amores. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E me abro agora. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar sobre qualquer parte do conteúdo que foi apresentado? Ou então, é,
mesmo da parte específica do curso em si. Alguém tem alguma pergunta, algo que gostaria de partilhar? Não? Estamos bem? Podemos finalizar? Então, eu vou colocar para vocês o link da opção para se inscrever, o link de pagamento, e aí todos os detalhes a gente termina de encaminhar. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no meu privado. Agora são 15, 14 para as 10. Eu devo ficar disponível até mais ou menos às 10, 10 e 10. Eu devo estar disponível, tá? Ou então amanhã, quem aí no caso já no valor de amanhã. Tá bom? Vai ser uma alegria. Quem quiser começar, amanhã é às 18h30. Começa a aula das 18h30 às 22h30, sábado e domingo, das 9 da manhã às 18h30 também. Tá bom? Um beijo, bom descanso. Gratidão pela presença de todas.